Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 711. Sequência. Esta lei explica os insucessos da medicina em certos casos, desde que o temperamento é um efeito e não causa. Os esforços feitos para modificá-lo são necessariamente embaraçados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica, né? Então, essa lei explica os insucessos da medicina em certos casos, desde que o temperamento é um efeito e não causa. Os esforços feitos para modificá-los são necessariamente embaraçados pela disposição morais do espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É lógico que, não generalizando, porque existe muitos médicos no Brasil que possuem esse conhecimento. Mas haverá-se a literatura espírita, principalmente as 5 obras básicas de Allan Kardec, fosse por lei introduzidas como matéria nas faculdades de medicina. Eu acredito que não só nas faculdades de medicina, mas também nas faculdades de pedagogia, nas faculdades de direito. Meu Deus do céu! Pedagogia, medicina e direito já estaria bom demais se as 5 obras básicas fossem aceitas como matéria básica, fundamental. A mudança já estaria realizada aqui na Terra. Mas isso já existe em algumas faculdades, mas precisa muito mais ainda. É, pois, sobre a causa primeira que se deve agir. Daí, se possível, coragem ao poltrão e vereis. Não, vamos voltar. Dai, se possível, coragem ao poltrão e vereis cessarem os efeitos fisiológicos do medo. Olha só para você ver. Kardec deixa de lado nesse texto o problema das influenciações espíritas, que não seria nem influenciações espíritas, seria influenciações espirituais. Porque a influenciação espíritas é dos espíritas, os quais são adeptos do espiritismo. E no sentido aqui que Kardec coloca, é a influência do mundo espiritual daqueles que já se encontram na erraticidade, né? Kardec deixa de lado nesse texto o problema das influenciações espíritas na conduta humana. Porque é verdade, em momento algum aqui nós tratamos a respeito da influência
da erraticidade, porque até então Kardec, ele até aqui, ele não tratou da influência da erraticidade. Porque se ele tivesse tratado, nós também teríamos tratado na questão do esmiuçamento. Para acentuar a responsabilidade individual e intransferível de cada um na prática dos seus atos. Mesmo porque as influências espíritas, que seriam espirituais, dependem das condições morais do homem. É o que eu acabei de dizer. Depende das condições morais do homem. Agora, essas condições morais do homem é complexa, é relativa. Cada caso é um caso que não há como, nesta diversidade, nessa desigualdade cósmica universal, nós detectarmos quem ou não encontram-se nesta ou naquela situação pejorativa ou não. Você está entendendo? Tá? Você é inteligente, você consegue. Assim como não podemos atribuir à carne as nossas imperfeições. Nós não podemos atribuir à carne as nossas imperfeições. Entendeu? Existe ali aquela química espiritual, magnética, aqueles fluidos espirituais, aquela atração, aquele magnetismo negativo, aurido do próprio espírito primitivo, que sobressai, obviamente, inundando, que sobressai do seu eu, inundando aquela outra, nem é pessoa, aquela outra vítima. Porque da mesma forma como aquela pessoa se encontra, ele também é uma vítima. Vítima das imperfeições a quais ele ainda cultiva. Parece que é difícil, mas não é, gente. A carne, as nossas imperfeições. Também não podemos atribuí-las aos nossos inimigos ou perseguidores invisíveis. Nós não podemos culpar os nossos perseguidores, os nossos inimigos invisíveis, por tudo aquilo que nos acontece. É interessante que muitas pessoas atribuem tudo que lhe acontece à influência dos espíritos das trevas. Ora, e ele não desfrutou nada. Foram os espíritos apenas que desfrutaram da iminência. Pois ele só consegue agir sobre nós na medida em que correspondemos aos seus estímulos. Você acabou de entender agora, né? Essa questão é como aquela questão. Por que o cão entra na igreja? Porque ele encontra a porta aberta. É a mesma questão. Mesmo porque as influências, né? Não, voltando aqui. Eu estou lendo. Pois eles só conseguem, os espíritos negativos das trevas, eles só conseguem agir sobre nós na medida em que correspondemos aos seus estímulos,
Agora, não são só os espíritos das trevas que agem sobre nós. Os espíritos do bem também agem sobre nós a partir do momento que nós permitimos, a partir do momento que nós vibramos na mesma sintonia que eles. Você quer se livrar-se da influência dos espíritos das trevas? Vibre positivamente, que você terá a presença dos espíritos do bem. Mas não é só vibrar, é mudar de hábito, de comportamento, de atitude. Mas não é também só mudar, é colocar em prática. Não basta só a teoria, é preciso a prática. Agora, nós sabemos que isso é impossível que se dê em uma existência de 80, 90 anos. Mas nós precisamos, pelo menos nesta existência, dar o primeiro passo. Porque se nós não dermos o primeiro passo, olha, quando é que nós vamos evoluir? Quando é que nós vamos entender os desígnios das leis de Deus? Gente, os desígnios das leis de Deus é facílimo de ser compreendido. Os desígnios das leis de Deus é fácil demais ser compreendido. É mais fácil você entender os desígnios das leis de Deus do que o dogma das leis do homem. Sabe por quê? Porque os desígnios das leis de Deus são imutáveis, enquanto os dogmas das leis do homem é mutável. O que hoje é, amanhã já não é mais aqui na Terra. Agora as leis de Deus, não. São eternas. E muitas pessoas podem dizer, compreender Deus é muito difícil. Não é difícil compreender Deus. Desde que você raciocine usando a lógica, usando o bom senso. Siga o raciocínio. Haja com raciocínio. Procure entender os desígnios, que você vai perceber que não é tão difícil assim. Pois aos seus estímulos. Sem a nossa aceitação, as suas sugestões e até mesmo seus impulsos não produzem efeito, né? Então, olha só, sem a nossa aceitação, as suas sugestões e até mesmo seus impulsos não produzem efeito. Então, os espíritos das trevas, né? Sem as nossas aceitações, as sugestões deles não surte efeito nenhum. E nem as sugestões dos bons espíritos. Nenhum. Tanto o mal quanto o bem não consegue lograr êxito sobre nós, se nós não ali nos compenetrarmos. Depende de nós. Você entendeu? Nós somos a base. Nós somos o responsável por tudo de bom e por tudo de ruim que acontece na nossa vida. Nós somos os únicos responsáveis. Por isso que nada é difícil,
Nada está difícil. O conceito difícil é do espírito ainda incompreensível. O conceito de difícil é do espírito primitivo. Aquele que ainda não consegue ou que ainda não conseguiu entender os desígnios das leis de Deus, a justiça divina. Ele ainda não conseguiu entender a lei de ação e reação, de causa e de efeito. Ele ainda não conseguiu entender. Por isso que ele acha que tudo é difícil. Mas está difícil demais a vida aqui na Terra. Mas está difícil demais. Mas a vida aqui não é fácil, não. É o nível evolutivo daquele espírito. Dizer que ele está errado, não podemos. Você entendeu? Porque se você for a um grupo escolar, você vai deparar com vamos assim dizer, várias classes evolutivas. Você vai deparar. Pré, maternal, pré, primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Você não vai deparar? Pega uma criança que encontra-se no maternal e coloca ele na oitava série para você ver se ele consegue realizar os trabalhos, se ele dá conta das matérias que lá aqueles na oitava série já conseguem com muito êxito realizar. Enquanto se você pega aquele que está na oitava e leva-o para o maternal, para o pré, ele já consegue entender. Sabe por quê? Porque ele já passou por aquele período, por aquela matéria. Ele já passou por aquela classe. Por isso que nós não temos condições de ir aos mundos mais elevados, viver lá, nos transportarmos para lá, reencarnarmos lá antes do tempo, porque nós ainda não conquistamos matéria condizente às que existe lá. Mas eles podem vir aqui até nós, reencarnam aqui e nos ensinam belíssimas matérias. Sabe por quê? Porque aqui eles já estiveram. Já passaram pelo mundo de provas e expiações. Então vamos pensar assim, o mundo de provas e expiações é uma sala de aula, o qual aquele espírito evoluído um dia por aqui passou. Se não foi na Terra, foi em outros planetas de provas e expiações, porque não existe só a Terra na condição de planeta de prova e expiação, não, viu, gente? Existe um número inimaginável no universo. Eles conseguem vir de lá e reencarnar aqui, nos dá aula, nos ensina. Depois eles retornam àquele planeta, de onde vieram. Mas nós não conseguimos ir até o planeta deles, né?
sem passarmos por todas as fieiras. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. É as penas futuras, segundo o Espiritismo. É duração das penas futuras. Enquanto nós não melhorarmos, nós permanecemos neste processo punitivo, mas não que Deus nos puniu. Nós, auto, é quem nos pune pelas nossas imprudências e irresponsabilidades. Sem a nossa aceitação, as suas sugestões e até mesmo os seus impulsos não produzem efeito. Um espírito do bem, por exemplo, minha avó, por exemplo, de vez em quando ela chega, eu estou em determinados lugares, ela chega e me diz assim: meu filho, essa pessoa que está aí do teu lado, ela tem conhecimento, você poderia transmitir a ela que isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a pessoa que está ao meu lado, de fato, tem conhecimento da doutrina dos espíritos, você entendeu? E eu ouço a minha avó, mas eu não transmito àquela pessoa que está à minha volta nem um número, nem o 1 e nem o número 10, o décimo. Por quê? Porque o médium tem que disciplinar o espírito. Nem tudo pode ser dito. O médium tem que ter a prudência de saber o que diz. Mas isso não é da responsabilidade dos bons espíritos? Legal essa pergunta, né? Não é da responsabilidade dos bons espíritos? É por isso que eles nos testam, para ver se nós passamos no teste. Então, o fato de eu me conter e não dizer, eu passo no teste. Mas e se você, de fato, tinha que dizer e não disse? Você errou. Não errei. Por que eu não errei? Porque até aquele momento, aquela pessoa não sabia que eu sabia. Então, existe o processo da imparcialidade. Não existe o livre-arbítrio, mesmo relativo? Então, né? Esta posição espírita coincide hoje plenamente com a posição das ciências no campo da medicina. Bastaria o desenvolvimento da medicina psicossomática para demonstrá-lo, mas o avanço da parapsicologia vai mais longe, abrindo caminho para a compreensão do problema da influenciação espiritual e das consequências da reencarnação da vida presente. Leia-se a respeito o livro La Guérison par la PC, francês, não sei se não sei do que, casos, sugestões de reencarnação, de não sei também no que, tradução da editora de Céu Brasília, Distrito Federal, 1970. Isso prova mais uma vez a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Ver Revista Espírita de março de 1869. Olha, engraçado, né?
Esse 69 ele me persegue, porque foi o ano que eu nasci, mas só que em 1969, né? E não em 1869. Quem sabe às vezes também eu nasci em 1869, né? Sem problema algum. Então nós vamos para o próximo vídeo.